Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Informo o quórum com a presença de 13 vereadores. Nesta sessão do grande expediente do dia 27 de setembro de 2021. Ausentes os vereadores Marcelo Broilo e Chico Sutili. Em aprovação, as atas números 4.142, de 30 de agosto de 2021, e 4.143, de 31 de agosto de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ofício número 01/2021. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Tadeu Salib dos Santos. Assunto: reunião acerca do sinal de telefonia no interior. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informá-lo e inteirá-lo da reunião desta Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio com o secretário de Comunicações, Arthur Coimbra, que ocorreu no último dia 17 de setembro de 2021. Em anexo, encaminho o relatório em que solicitou-se uma maior atenção ao nosso município acerca da temática. Atenciosamente, Gabinete Parlamentar, 21 de setembro de 2021, Roque Sevenini, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio. Convite. O município de Farroupilha, através da Secretaria Municipal de Finanças, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, artigo 54, consoante com o artigo 9º, convida todos os munícipes e entidades representativas para a apresentação do relatório da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2021 dos poderes legislativo e executivo, a realizar-se em audiência pública no dia 29 de setembro de 2021, às 18h30, tendo por local o Salão Nobre da Prefeitura, localizado na Praça da Emancipação, sem número nessa cidade. Farroupilha, 22 de setembro de 2021, atenciosamente, Plínio Balbinotti, secretário municipal de Finanças. Vamos agora, então, pedidos de informações. Primeiro, pedido de informação 50/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12º, combinado com o regimento interno,
artigo 184, inciso 1º e artigo 185, que seja oficializado, que seja oficiado ao setor responsável do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta casa as seguintes informações acerca da Associação Farroupilhense Pró Saúde. Número 1. Quais são os servidores contratados pelo município junto à Associação Farroupilhense Pró Saúde? Especificar. Número 2. Qual a forma de contratação dos servidores da Associação Farroupilhense Pró Saúde? Especificar contratos e demais atos. Quais são os profissionais da saúde e suas áreas de atuação disponibilizados pela Associação Farroupilhense Pró Saúde à população? Especificar nomes completos e especialidades. Quem são os responsáveis por administrar a Associação Farroupilhense Pró Saúde? Especificar nomes e atuação dos administradores, isto é, gerentes e diretores. Número 5. Quem faz parte do Conselho Administrativo da Associação Farroupilhense Pró Saúde? Especificar nomes completos, entidade que representa e funções. Quanto o município paga pelos serviços contratados junto à Associação Farroupilhense Pró Saúde? Especificar por procedimento. Quanto o município já pagou à Associação Farroupilhense Pró Saúde no ano 2021? Especificar por mês. Nestes termos, pede deferimento o Gabinete Parlamentar 22 de setembro de 2021. Esse pedido de informação foi feito pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten. Pedido de informação 51/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, que seja oficiado ao setor responsável pelo Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta casa uma lista completa de todos os veículos automotores ativos de propriedade ou que esteja em posse do Poder Executivo Municipal e da empresa Farroupilhense de Saneamento e Desenvolvimento Ambiental, Ecofar, discriminando o código Renavan, a marca, modelo, versão e espécie, tipo, as placas, a cor predominante, se estão identificados com alguma espécie de logotipo ou não, se possuem algum rastreador por GPS instalado ou não, e a que órgão está ligado, pertence, Secretaria Municipal, setor ou outra divisão administrativa, tendo em vista o princípio constitucional da publicidade. Nestes termos, pede deferimento, Gabinete Parlamentar, 22 de setembro de 2021, pedido de informação solicitado pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten. Pedido de informação 52/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, que seja oficiado ao setor responsável do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta casa uma lista completa e discriminada, contendo nome completo, cargo, matrícula, data de ingresso, atribuições, formação educacional, ensino superior, médico ou fundamental e remuneração, total dos ganhos de todos os funcionários da empresa Farroupilhense Saneamento e Desenvolvimento Ambiental Ecofar, tendo em vista o princípio constitucional da publicidade. Nestes termos, pede deferimento. Gabinete Parlamentar, 22 de setembro de 2021. Pedido de informação este feito pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten. Pedido de informação 54/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que informe a esta Casa Legislativa as informações referentes à solicitação do requerimento de número 36 de 2021 sobre
o estudo de viabilidade para municipalização do trecho da rodovia RS 448, correspondente à área urbana do núcleo da Vila Jansen, no interior de Farroupilha. Nestes termos, pede e espera deferimento, sala de sessões, 22 de setembro de 2021. Pedido este de informação realizado pelo vereador da bancada do PDT, Gilberto do Amarante. Pedido de informação 53/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, que seja oficiado ao setor responsável do Poder Executivo Municipal, para que encaminhe a esta casa as seguintes informações. Número 1, o município atende quantos alunos, estudantes da rede municipal de ensino com o transporte escolar? Qual o percentual de alunos, estudantes da rede municipal de ensino é atendido pelo transporte escolar pelo município? O município tem ciência se o Estado do Rio Grande do Sul atende alunos, estudantes da rede estadual de ensino com transporte escolar? O município tem ciência do percentual de alunos, estudantes da rede estadual de ensino que é atendida pelo transporte escolar pelo Estado do Rio Grande do Sul? O município possui algum convênio ou outra forma de ajuste qualquer com o Estado do Rio Grande do Sul que tenha como objeto o transporte escolar de alunos e estudantes? Se sim, qual seria? Enviar uma cópia. Nestes termos, pede deferimento. Gabinete Parlamentar, 22 de setembro de 2021. Pedido de informação realizado pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten. E, por fim, pedido de providência, número 01/2021. Autor, Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB. Assunto, revitalização de praça. O vereador abaixo, firmado, solicita anuência dos demais pares para que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Farroupilha, pedido para que proceda com a revitalização da praça de nome desconhecido, localizada nos fundos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cinquentenário, na esquina da rua Ubaldo Zanelato, com a rua Alecrim, bairro Cinquentenário, Farroupilha, Rio Grande do Sul. A praça encontra-se sem calçamento e iluminação adequados, com poucos brinquedos, sendo que os que existem estão em péssimo estado de conservação, sem bancos, sem ajardinamento e sem equipamentos de ginástica para a terceira idade, como mostram as imagens em anexo. Nestes termos, pede deferimento o Gabinete Parlamentar, 24 de setembro de 2021, pedido de providências feita pelo vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten. Senhor presidente, bom trabalho, eram essas informações. Obrigado, primeiro secretário vereador Felipe Maioli. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convidamos o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convidamos o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, senhores e senhoras presentes, a imprensa, as pessoas que nos assistem de suas casas, quero fazer aqui um cumprimento à ex-vereadora, então, Arlene, que renunciou ao seu mandato, e quero pedir, inclusive, senhor presidente,
que o documento de renúncia da vereadora seja lido no expediente da casa. Eu imagino que a vereadora enviou à casa um documento de renúncia e não foi lido e nem sequer conhecido pelos vereadores o documento. Então eu solicito aqui dessa tribuna que a casa tenha conhecimento do documento e que faça a leitura, que faça constar nos anais da casa. É um documento oficial. Eu estranhei que não foi feita a leitura no expediente da casa. Então, gostaria que, ainda na sessão de hoje, fosse feita a leitura. Também gostaria de fazer aqui um pouco do histórico, Arlene, do que aconteceu com o regimento interno. Porque, senhor presidente, na rua, os vereadores passaram de chacota. Mas é importante que se diga que esta casa não foi ouvida na sua totalidade para a construção do regimento. Não quer dizer com isto que o regimento esteja errado. Pelo contrário, o regimento, em muitos pontos, como nós acabamos de ver anteriormente, ele foi muito importante e evoluiu muito. Mas veja bem, no dia 4 de janeiro de 2021, o vereador Juliano pede aqui para que se crie uma comissão para analisar o regimento interno e a lei orgânica da Câmara. Foi criada a comissão. Os vereadores passaram a se reunir a partir de 9 de fevereiro, onde foram lendo e apontando os erros ou as alterações que deveria ter o regimento. No dia 16 de março, foram orientados de que um novo regimento estaria chegando na casa até 20 de abril. Os encontros da comissão especial para estudar o regimento interno foram suspensos. Stand-by para que viesse o novo regimento para casa. O regimento veio através do IGAM, um novo regimento. Assim, sendo possível que todos assinassem só no dia 26 de abril, às 16 horas, com a entrada na casa. Não sendo disponibilizado a nenhum vereador um documento da casa, senhor presidente. Me espanta o senhor, como presidente, não ter distribuído aos vereadores para lerem o regimento interno. Estava guardado. Não sei para que serve um regimento interno se o vereador não pode ler. Os vereadores da comissão, inclusive, se reuniram e houve o descontentamento com essa atitude dos próprios vereadores, da situação, inclusive, do governo. Então, logo em seguida, os vereadores foram convidados não para ler o regimento, me levaram lá na bancada um documento para mim assinar. E se não quisesse assinar, ficava sem assinatura no regimento. Eu não tinha sequer lido uma linha do novo regimento. Isso não é democrático, senhor presidente. Não é democrático. Depois foi votado aqui nessa casa, e aí se deu conta, no dia ou na semana que o regimento entraria em vigor, que a vereadora não poderia estar licenciada porque não ocupava cargo de secretário ou equiparado. E eu imagino a confusão que isso se criou. E na rua e na imprensa foram todos os vereadores que foram chacoteados. Não foi só quem tomou a decisão de conduzir dessa forma, senhor presidente. Foram todos. A democracia dá trabalho, mas é o melhor caminho. E não tem sido democrática a gestão do senhor, senhor presidente. Não tem sido. Vou lhe dizer mais por que não tem sido. Nomes de ruas. Fizemos reunião interna aqui para discutir isso.
Dia 20, solicitação dia 19 de julho, reunião dia 20 de julho. Combinado de em 30 dias nós voltar lá para decidir. Isso 20 de agosto. Estamos no final de setembro. Nunca mais se tocou no assunto. Projeto de ideias legislativas. Tem inúmeras ideias no portal cadastradas. Nunca foi lido no expediente da Câmara. Falei 10, 20 vezes sobre o assunto. Nunca foi lido. Nunca foi lido. Estão lá, 2, 3 cidadãos que encaminharam ideias, mas é mais de 15 ideias que foram encaminhadas. Estão lá, quarando no computador. O cara que manda a ideia deve pensar, não adianta mandar a ideia, não acontece nada. Então, senhor presidente, não é a melhor forma de conduzir os trabalhos assim. Estou fazendo um desabafo, porque eu cansei de falar, cansei de pedir para o senhor, cansei de pedir ao secretário da Casa, cansei de implorar, e não resolve. Não resolve. Vou lhe dar outro exemplo. Solicitação de homenagem ao jornal Farroupilha, aqui da tribuna, no dia 23 de agosto, para logo em seguida entrar em contato com o jornal para marcar. Até hoje não entraram em contato. Até hoje não entraram em contato. 40 dias depois. Vou lhe dar um outro exemplo. Os feriados. Quando foi que essa casa decidiu se faria feriadão ou não? Quando foi que os vereadores se reuniram para discutir se a casa faria feriadão ou não? Perguntei um dia para Vossa Excelência, lá na frente da bancada do PSB, e aí, senhor presidente, faremos feriadão ou não? Estamos aguardando orientações do Executivo. Então, o Legislativo não é um poder, é um departamento da Prefeitura? É um departamento da Prefeitura? Muitos feriadões nós tivemos que dar explicação ali fora porque a Câmara não estava trabalhando. Nós não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos, senhor presidente. Vou lhe dizer mais uma outra questão. Eu votei no senhor para presidente. Votei no senhor para presidente. Confio no senhor. O senhor é um homem honrado. O senhor é um homem honesto. Mas democracia não está sendo praticada nesta casa. Nós não somos ouvidos para nada. Elegemos Vossa Excelência com o meu voto. Aliás, o único que não votou aqui foi o Juliano, o vereador Juliano e o vereador Tiago. Nós não tivemos uma reunião para serem apresentados os funcionários da casa. Eu fiquei sabendo dos funcionários o que cada um faz, perguntando em volta nos corredores. Qual é a função de cada um? Eu não concordo com esse tipo de coisa, senhor presidente. Cansei de tanto perguntar, de tanto argumentar. Agora estávamos ali fazendo a eleição das comissões por sorteio, que eu acho uma forma justa. Novamente a falta de diálogo, o próprio governo de Vossa Excelência perdeu. A oposição ficou com as 2 comissões de 3, porque não houve diálogo, não há discussão. Isso faz mal para todos nós, faz mal para a Câmara. E eu não me aguentei mais porque eu ouvi muitas falas na imprensa que a culpa era dos vereadores da situação que ocorreu com a vereadora Arlene e o vereador Sandro também. Que alguns até imaginam, o Sandro foi, até me disseram, o Sandro foi esperto, né? Arrumou um regimento para ele ficar com a vaga. Que tamanha injustiça! Que tamanha injustiça! O Sandro foi um dos primeiros que me disse, falei na comissão lá, que não é a melhor forma de discutir o regimento dessa forma. Que tamanha injustiça! Tanto com o vereador Sandro quanto com a vereadora Arlene. A gente pode estar em partidos diferentes, mas o que é certo em qualquer lugar. Então, senhor presidente, desculpa o desabafo, mas eu preciso dizer essas palavras para que conste nos anais da casa. Uma única reunião o senhor fez aqui com os vereadores, porque eu pedi. Nunca fez uma reunião com os vereadores. O plenário é soberano, senhor presidente. O senhor precisa ouvir o plenário. Não ouvir, eu preciso... Ouve o plenário decide.
Quem faz as leis somos nós. Então eu peço, senhor presidente, que seja lido o documento aqui na casa, né? Não sei por que não apareceu por aqui, né? E quero aqui pedir ao Diogo, responsável pela administração, pela iluminação pública. Diogo, eu sei que não é fácil cuidar da área da iluminação pública, mas está muito difícil aguentar tanto pedido de conserto, troca, substituição de lâmpadas. Eu recebi no dia de ontem, lá da linha Jacinto, São Luís da linha Jacinto, 6 lâmpadas, só tem 2 funcionando. Hoje de manhã recebi aqui entre São João e Linha Eli também. Agora eu estava aqui e recebi no WhatsApp Ipanema. E aí por diante, gente, nós vamos ter que dar um jeito na questão da iluminação pública. Eu não sei o que é que nós podemos ajudar, mas precisa dar uma atenção especial. Eu concluo a minha fala cedendo uma parte ao vereador Juliano, enquanto que eu imagino que a casa vai providenciar o documento aqui, senão nós vamos ter que instalar aqui algum tipo de comissão para estudar o que está acontecendo. A parte? Talvez. A parte do vereador Juliano. A parte então, ao vereador Juliano. Obrigado, vereador Roque, pela parte. Realmente nós só temos a lamentar. Hoje poderia ser algo musical, vereador Caleb. Eu quis dizer, você não quis me escutar. Quanto eu esperneei, quanto eu conversei nos bastidores, mas, meu Deus do céu, veio goela abaixo. Vamos tramitar pela comissão, vamos entrar, não como documento oficial, para fazer a leitura com calma. Não, tem que ser. Documento. E aí, quando eu apresentei umas 27, 28 emendas, ficaram assustados. É que eu estudei o regimento. E teve algumas coisas que não conseguimos avançar porque o pessoal achou que era retrógrado. Então, lamentável, democracia se faz com diálogo e com tempo. E não por querer, porque veio do Pedro, do Paulo, do João, da Maria. E o poder soberano é do plenário, não de qualquer assessoria. Muito obrigado pela parte. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Seguimos, convidamos a Rede Sustentabilidade para o uso da tribuna. Abre mão, pastor Davi. Convido republicanos para que faça uso da tribuna. Para o uso da tribuna, o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que prestigiam essa sessão, a imprensa especial que também sempre prestigia essa casa, as pessoas que estão na sua residência também nos acompanhando, o nosso abraço e o nosso carinho. Eu tenho ficado, o primeiro tema que eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, eu tenho ficado até um pouco perturbado, né, com a questão, nós vivemos numa pandemia e hoje eu conversei com algumas lideranças do setor e até no dia de amanhã eu vou procurar me reiterar para trazer, quem sabe aí nos próximos manifestações desse vereador, algo um pouco mais concreto do que eu vou dizer hoje, mas a pandemia nos trouxe algumas restrições quanto às nossas festividades, obviamente que trouxe, né? Mas nós precisamos saber da onde que a gente veio para que a gente possa ter a certeza para onde a gente vai. Hoje eu recebi algumas situações desse vereador relacionadas ao Festival do Moscatel. Eu estou buscando as informações, até depois quero solicitar isso na prefeitura, na minha prerrogativa como vereador, vou protocolar na semana, para ver se as informações que este vereador recebeu realmente batem, se baterem, ela, de certa forma, entristece novamente. Falei, me manifestei sobre a questão dos festejos de Farroupilha e agora sobre essa questão do Moscatel. Mas, antes de trazer qualquer informação de forma leviana, eu sou um vereador que recebo quase que diariamente a angústia da comunidade. Essa angústia foi me trazida, foi me colocado alguns pontos, né? E eu vou me inteirar desses pontos amanhã
para que eu possa trazer essa contribuição de uma forma mais adequada, mas só trago aqui um preâmbulo para dizer que há uma preocupação constante sobre tudo que tem acontecido, né, na nossa cidade nos últimos tempos. Hoje eu gostaria de trazer uma fala, pastor Davi, que está presente na nossa Bíblia Sagrada e aqui, respeitando todas as formas individuais, né, ou coletivas de ter religião, mas eu gostaria de falar muito sobre o quanto a Bíblia pode nos ensinar. E aí, independente dos credos, né, respeitando todas as manifestações, o Estado é laico, mas como a Bíblia pode ser importante a sua leitura. Quem sabe, e aí respeitando a fé de cada qual, até mesmo para critério informativo, que ela também serve e ela é muito importante. Hoje eu quero trazer uma reflexão que talvez a gente pode puxar para o que nos acontece no dia a dia, talvez até um pouco sobre o que já foi dito essa noite. O livro de Gênesis, no nosso querido assessor, meu presidente do partido, Paulo Teles, primeiro quero cumprimentar o senhor, nosso presidente, fez um evento dentro dos protocolos possíveis de se fazer no último sábado, né, um evento brilhante, né, com a tua gestão o nosso partido tem crescido muito e esse vereador se sente muito contente em saber que o partido está em boas mãos, viu, Paulo Teles? Leva a executiva do partido, admiração e respeito desse vereador pela nossa organização partidária. Mas o livro de Gênesis traz no capítulo 37 a história de José do Egito. Uma reflexão tão importante e precisa de ser feita, né? José do Egito, como qualquer um de nós, vivia um homem que tinha uma relação íntima e precisa de suas orações com Deus, e vivia numa grande família, com 10 irmãos, e que no andar da vida desta família de José, a sua liderança dentro dessa família começou a ser percebida por seu pai, que via em José virtudes diferentes de seus irmãos. E, no ponto de vista de seu pai, eram virtudes que não eram, no ponto de vista melhor do que os seus irmãos, eram diferentes. Porque nós somos seres humanos formados de virtudes. E cada qual pode ter a sua virtude. Qual o problema disso? José tinha virtudes, e o pai enxergou em José virtudes diferentes que não via em seus irmãos. Essas virtudes que o pai de José, Jacó, viu, começaram a ter manifestações familiares de inveja dentro da própria família. Eram 10 irmãos, José, um dos mais novos, começava pelos irmãos: não, mas olha o que é isso, o pai só fala do José, o pai só quer o José. Aquela coisa começou pela liderança que José construiu na sua individualidade, sem ferir nenhum dos irmãos. José, pelo que conta a história da Bíblia, no livro de Gênesis, pastor Davi, jamais fez nenhuma situação que pudesse desonrar os seus irmãos. Ele fazia o seu trabalho, e esse trabalho foi perceptível pelo seu líder familiar, que era seu pai. E os irmãos de José, ao perceberem essa liderança do menino, causaram tanta inveja na própria família, que um certo dia chega desse José, e José tinha um dom que Deus tinha lhe dado de prever sonhos. E um dia José contou um sonho que foi a gota d'água para aqueles irmãos. José previu um sonho que dizia que os trigos se estendiam mais para o seu lado. E os irmãos acharam aquilo uma afronta gigantesca, e que por essa razão não merecia mais ser da família. E numa dessas certas feitas, pelo mal que está pregnado sempre em todos nós, os próprios irmãos venderam José para ser escravo. Acharam uma forma que, segundo eles, era a solução dos problemas. Tem uma liderança que me incomoda na minha família, o que eu faço? Eu isolo. Tem alguém que pode algum dia ocasionar a minha própria liderança, veja bem, que vai embora, que seja vendido para os escravos, que não tenha valor algum.
que seja jogado fora, independente de imaginar o quanto o próprio José poderia já ter feito por essa família, pelos seus irmãos. Os irmãos, em vez de aproveitarem toda a situação que José tinha, para que, quem sabe, ele pudesse liderar aquela família, não aceitaram e venderam seu próprio irmão como escravo. O tempo passou, e esse irmão, que foi vendido como escravo, sofreu inúmeras situações, ainda quando escravo, quando conheceu um intendente do governo do Egito, que era um intendente direto do faraó, que via em José coisas diferentes, porque um escravo naquela época saber ler e escrever era algo totalmente descabido naquela época da humanidade. E levou José então a trabalhar dentro da sua casa. De novo, José, fazendo o que ele sempre buscava, pedir a orientação a Deus, se destacou dentro da casa desse intendente do faraó. O que aconteceu? Por uma grande maldade feita pela própria mulher do intendente, José de novo é jogado no calabouço, como que teria até afrontado a honra da pessoa que o levou para casa. Mesmo assim, José se permaneceu firme, e a sua grande e diferente qualidade de prever sonhos, segundo o que conta o livro de Gênesis, um dia fez com que ele chegasse ao próprio faraó, que não conseguia desvendar os sonhos que o atormentavam já há dias. E José contou e descreveu todas as dificuldades que o faraó tinha nos seus sonhos. E todas aquelas dificuldades se concretizaram segundo a história do livro de Gênesis. Inclusive, esse desvendar de sonhos de José e a sua liderança acabou colocando no faraó a vontade de nomear José, que foi vendido, trocado pelos seus irmãos como escravo, em governar o Egito com apenas uma pessoa acima dele, que era o próprio faraó, com total liberdade, como se dissesse: José, está aqui a sua caneta, e você é responsável por tudo isso. E um dia, a história nos conta que os irmãos de José, sem saber o que tinha acontecido com o próprio irmão, numa grande seca que assolou aquele país, foram pedir clemência ao intendente do faraó, que já tinha um outro nome. E quando eles descobriram, pela revelação de José, que se tratava do seu irmão, talvez a gente esperasse o quê nesse momento? O irmão traído, humilhado, jogado à sorte da vida. O que o irmão fez? Meus irmãos, eu vou cuidar de vocês. Vocês venham para cá, que o que vocês estão passando, eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar tudo que eu tenho de melhor para que vocês estejam bem. Veja que reflexão importante que a gente traz hoje. Veja que reflexão importante que a gente traz hoje. Como a gente, como ser humano, tem a dificuldade de entender que quando alguém que está na nossa volta, seja da nossa família ou não, possa ter qualquer brilho diferente, qual a primeira coisa que o nosso coração de ser humano faz? Tira do meu caminho, não deixa brilhar perto de mim, quando ao contrário da generosidade que a gente deveria fazer, quero ter essa pessoa próxima de mim. E a gente vive numa sociedade, e eu já falei isso aqui muitas vezes, que a gente acha que está aqui com o poder, que a gente está aqui como vereador, que a gente é a última bolacha do pacote, gente. Que isso? O vereador Roque trazia uma reflexão aqui: nós estamos aqui de passagem. Nós somos trabalhadores colocados aqui para poder honrar as pessoas que estão nos acompanhando. E quando tem aqui alguma coisa que é de alguém ou de outro alguém, não importa de quem seja, se é para o bem dessa cidade, eu preciso apoiar, independente se isso possa ferir o brilho do meu mandato. Se é importante que eu tenha a capacidade de dialogar em algo que não está dando certo, eu tenho que ter a humildade de me despir da minha vaidade e dizer: preciso te ouvir. É essa que é a função que nos coloca numa situação de líder, nós precisamos ter. Que isso está muito além da nossa compreensão, é a nossa obrigação. Nós não somos nada, nós estamos.
E quando a gente governa até mesmo uma cidade, um país, a gente, se estiver fazendo tudo de forma maravilhosa, não está fazendo mais nada que a sua obrigação, gente. Tu não é o melhor do mundo. Aceita que dói menos. Você é um funcionário que foi colocado lá para fazer o melhor. Se você não fez o melhor, é porque você não cumpriu com o que as pessoas tinham expectativa de você. Se você fez o melhor, fez o que deveria ter feito. E a gente fica prendido numa medonha vaidade de dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu sou o melhor do mundo, eu tenho a melhor cidade do mundo. Gente, nós precisamos entender que nós estamos para servir e não para ser servido. Quando a gente tiver essa compreensão, a gente vai ser uma liderança melhor. Repito e finalizo: nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir, jamais para ser servido. E quem vive de holofote é estrela. Muito obrigado. Você deu uma parte à vereadora Clarice, desculpa, a vereadora não tinha. Espaço, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, só para colaborar, na verdade, assim, acho que hoje é o dia dos desabafos, e como eu sempre respeito a opinião de todos aqui, inclusive nos debates, também nos desabafos, eu fico muito triste quando escuto aqui, que nós estamos aqui por uma renovação, e escuto dos colegas, no sentido de nós ganhamos, vocês perderam, situação, e assim, ó, sempre falam no discurso, a bandeira de agora em diante é Farroupilha, né? Na questão da harmonia, de nós pensarmos juntos, dialogarmos, né? Mas eu não entendo, eu acho que eu não entendo a política que é imposta, ou posta dessa forma, nessa questão de um ganha e outro perde. Eu acho que essa disputa nós devemos deixar para as urnas. Agora nós deixamos de ser concorrentes, e sim nós temos que trabalhar em harmonia e realmente levantar a bandeira de Farroupilha. Porque senão fica difícil, né? De sempre estar nessa disputa, né? Então, o colega falou antes na tribuna, o governo ganhou, nós ganhamos, perder. Eu não vejo assim. Nós temos que realmente pensar o que a coletividade necessita, no sentido que o colega Tiago comentou até agora. Mas fico muito triste quando ainda eu vejo essa política posta dessa forma, nessa competição entre situação e posição. Deve ser assim, eu tenho que me acostumar, porque eu estou iniciando, né, uma vida política. Obrigado, presidente. Obrigado, colega. Obrigado pela parte, vereadora. E para somar a sua fala, não se acostume, né? Porque quando tiver uma pessoa que pensa diferente, como falou aqui o cidadão que salva vidas, já é uma coisa diferente a ser colocada. Então, procure sempre ser assim, porque é assim que eu acredito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, aqueles que ainda nos prestigiam na casa e nos seus domicílios. Gostaria aqui de, primeiramente, agradecer ao governo municipal, né? Estive lá há alguns dias atrás, onde fiz alguns questionamentos ao próprio prefeito, vice-prefeito, e o retorno desses questionamentos foram muito rápidos, viu? Então, parabéns pela agilidade no retorno das perguntas que eu fiz. E também agradecer, em especial, ao nosso vereador Arielson Arcego, que me presenteou com materiais sobre saneamento básico, que é um tema que eu gosto de abordar. Então, eu acho que quando as coisas andam da forma como a gente quer, a gente tem que elogiar, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Lavando roupa, falando. Então, tem que criticar quando tem que criticar, mas elogiar quando tem que elogiar. Então, eu só tenho, nesse momento, elogios a fazer ao governo municipal pela agilidade e pelo presente que me deram. Eu peço, senhor presidente, para tirar a máscara, que está saindo pelinho aqui, está me incomodando. Bom, gente, o que me traz aqui hoje, essa tribuna, eu quero conversar sobre o processo de privatização da Corsã. Por que o processo de privatização da Corsã? Porque
O governador já encaminhou para a Assembleia uma lei, a Assembleia aprovou para que o governador pudesse privatizar e o governador já está fazendo o processo de privatização. Então não temos aqui que discutir se vai ser privatizado, se não vai. Já foi autorizado, né? Os deputados autorizaram. Ah, Thiago, tu é a favor ou contra? Também não importa mais. Então, assim, o que eu tenho para falar, e que seja claro aqui, no primeiro mundo, hoje estão restatizando o saneamento básico. Mas eu quero deixar claro aqui que quando foi privatizado o saneamento básico na Europa, França, Inglaterra, Alemanha, em quase todos os países da Europa, foi nesse momento que eles conseguiram chegar à universalização do saneamento básico, né? Foi através do investimento privado lá. Hoje as concessões já acabaram, porque lá começou na década de 90, aqui nós sempre estamos 30 anos atrás, e hoje eles estão restatizando. Claro, depois que está tudo privatizado, depois que está tudo universalizado, que nós temos acesso, daqui a pouco podemos pensar. Então, nesse momento, já está decidido, nós vamos privatizar. Hoje, como nós temos a Corsã, historicamente, o nível dos projetos de engenharia é pobre. Isso implica em atividades, em aditivos contratuais que viram regra e não exceção, encarecendo as obras e alongando os prazos de entrega. Ou seja, hoje nós temos atraso nas obras de baixa qualidade e de alto custo. Haja visto, nós temos aqui um exemplo em Farroupilha, uma obra grandiosa de tratamento de esgoto desde 2014, sendo construída com aditivos contratuais, param, recomeça a obra, não funciona. Então, esta é a realidade que nós temos hoje. Além disso, a questão dos projetos pobres dificulta o financiamento com os bancos, o que dificulta bastante. Isso gera um problema. Hoje nós temos apenas 32% dos municípios do Rio Grande do Sul, ou do cidadão gaúcho, com um saneamento básico completo, ou seja, água tratada e esgoto tratado. É isso que eu tenho pregado. Nós temos que, todos os dejetos que saem dos órgãos públicos, dos domicílios, das empresas, nós temos que levar para uma estação de tratamento de esgoto, fazer o tratamento desse lodo, devolver para a natureza uma matéria-prima melhor, mais qualificada, colocar nos mananciais esta matéria-prima de melhor qualidade, pegar esta água dos mananciais, levar para uma estação de tratamento de água e aí sim devolver para a torneira da nossa comunidade. Eu tenho dito que nós levamos uma água boa, de qualidade, nós estamos levando vida. Se nós levarmos uma água com doenças de péssima qualidade, sem dúvida nenhuma nós estamos levando doenças, e isso explica por que de tanto problema que a gente tem na saúde pública, por que de tantas infecções recorrentes, por que de tantas pessoas que estão sempre, continuamente buscando atendimento para acabarem com o seu sofrimento. Então, nós temos hoje 32% dos municípios, e se nós pegarmos a Corsã, apenas 17% da Corsã tem água e esgoto tratado. Por quê? Porque Porto Alegre, que trata bem o esgoto, é privado. Porque Caxias, que trata bem o esgoto, é privado. Pelotas, que eu morei, tem o Sanep. Santana do Livramento tem. Novo Hamburgo tem. Todas que aumentam um pouco, e nós conseguimos chegar nos 32%, são privados. Só estou dando dados. No Brasil, nós temos hoje 54% de tratamento de esgoto e saneamento adequado. Olha que vergonha, gente. Nós, um estado tão grandioso e tão desenvolvido quanto o nosso, perdemos para a média nacional. Este déficit de atendimento a direito fundamental afeta a qualidade de vida das pessoas, sobretudo no âmbito das comunidades mais carentes. O que fez a União com o novo marco do saneamento, então? Hoje, antes de falar, eu gostaria aqui, só para vocês terem um entendimento da situação da Corsã, né? Aqui, só deixa eu ver aqui, o que fez então a União com o novo marco do saneamento? O Congresso Nacional reverberou o sentimento da sociedade, que exige mudanças ao promulgar o novo marco do saneamento, impondo uma solução efetiva dentro de prazo incompatível com os métodos até então adotados pela Corsã.
significa dizer que sem mudanças substanciais não será possível atender aos requisitos impostos. E aqui eu quero mostrar para vocês como está a nossa Corsã. Temos uma dívida trabalhista enorme, tá? De 695 milhões, sendo que apenas 3.732 estão provisionados, os outros ainda não estão provisionados, então essa dívida é maior. Pode passar. Temos um passivo previdenciário também grande, né, com a fundação da Corsã da Previdência. Pode passar. Só tem esses dois? Tá. Nós temos também aqui alguns outros dados ruins da Corsã. Por exemplo, gasto com pessoal. A Corsã tem um índice de 37% dela com gasto com pessoal. Tá? Isso faz com que a empresa não seja eficiente. As outras empresas da mesma área têm 15%, 20%. Margem de lucro, 27% de lucro. É baixo. As outras empresas têm uma margem de lucro 45%, 50%. Então, gente, assim, ó, os índices de perda de água, a Corsã tem índice de perda de 43%. Não existe no mercado uma companhia, uma empresa de saneamento que tenha tanta perda. Normalmente esses índices estão 25%, 30%. Então, gente, o que nós precisamos fazer? Este novo marco é uma exigência legal. Nós queremos, através do novo marco, fazer o quê? Universalização do tratamento no saneamento básico. Isso, o que quer dizer a universalização? 99% da água tratada e 90% do esgoto tratado. Com metas de qualidade e redução das perdas. Estes 3 itens são a razão da existência da Corsã. Precisamos evoluir nestes 3 itens. A água, neste novo marco, continua e permanece como um bem público. Poder concedente é das cidades, mas faz e traz hipóteses de regionalização. Incentivo à participação privada. O que se pretende das concessionárias, então, neste novo modelo? Nós pretendemos um rigor no cumprimento das metas de universalização e qualidade, contratos com compromissos e penalidades claras, maior velocidade de investimento, comprovação da capacidade econômico-financeira. A validade dos contratos estará condicionado à comprovação da capacidade financeira das contratadas. Estes contratos, então, têm que exigir metas de expansão, uso racional da água, redução das perdas. Prazo legal para que tudo seja ajustado é o dia 31 de março de 2022. Os contratos vigentes até o momento podem e devem ser alterados. O que nós vamos ter agora com a Corsã privatizada? Hoje, nós temos um investimento médio da Corsã que não chega a 300 milhões. Estudos do Estado e da própria Corsã revelam que, para que nós possamos chegar na universalização do tratamento e do saneamento que está prevista para 2033, nós precisamos investir 10 bilhões até lá, ou seja, de 2023 a 2033, 10 bilhões. Então, seria 1 bilhão por ano. O Estado não tem esse recurso hoje, já colocou e já botou que nós temos um investimento na obra de menos de 1/3 disso hoje. Para cumprir, então, o marco, precisamos de 1 bilhão por ano. Outra coisa que é importante estar no contrato, manter a gestão de subsídio cruzado. Nós temos que privatizar a Corsã, mas a empresa contratada tem que ter o entendimento de que há municípios que são superavitários e municípios que são deficitários. E que sim, todos, mesmo sendo deficitários, têm que ter água e tratamento de esgoto de qualidade. Outra coisa que nós temos que fazer e exigir nos contratos, exigir que a Corsã se responsabilize pelo monitoramento e fiscalização das barragens e de ocupação irregulares existentes sobre as respectivas áreas. Ressalta-se que sobre tais ocupações irregulares, a Corsã é a responsável pelas ações necessárias para a sua desocupação e realocação adequada dos envolvidos, pois seria injusto a Corsã se utilizar das barragens, ganhando dinheiro com elas, e o município continuar a ter a responsabilidade jurídica delas. Os benefícios que esta privatização vai nos dar. Então, primeiro e principal benefício, nós teremos 10 bilhões em investimentos com
dos serviços de água e esgoto. Geração de empregos dentro de um contexto de retomada, né, da economia pós-Covid. Ganhos de sustentabilidade na medida em que melhora a proteção de mananciais. Suporte ao aumento do turismo, já que nós não vamos ter esgoto a céu aberto e vamos ter um saneamento digno para quem vem nos visitar. Impacto no índice de desenvolvimento humano e na competitividade, com inclusão social e redução da desigualdade. Incentivo à tecnologia, à inovação, melhor atendimento à população e aqui, principalmente, a gente sabe que a cada dólar investido no saneamento básico, nós economizamos 4 dólares lá na frente no investimento em saúde pública. Então, gente, o novo regime jurídico para a Corsã tem que ser mais flexível e competitivo. Nós precisamos associar o melhor dos dois mundos, a eficiência do setor privado e o Estado permanece contribuindo e influenciando no cumprimento das missões da Corsã. Então, em breve, nós teremos a abertura de um capital, de uma IPO, com capitalização na ordem de 1 bilhão. Essa capitalização é importante e tem que ser feita para ter fluxo de caixa e poder dar início às obras. Nós precisamos estar atentos, precisamos ficar com os olhos atentos aos contratos que serão feitos agora a partir do ano que vem. É isso que nós temos que fazer como cidadãos públicos. Espero que no final tenhamos uma empresa gaúcha de referência em um setor vital e de interesse social relevantes. Será uma empresa capitalizada, eficiente, com regras de gestão detalhadas que seguirão os mais altos padrões de transparência e profissionalismo. Eu quero finalizar aqui, senhor presidente, com um exemplo. Acho que exemplos são importantes e fazem com que a gente tenha um entendimento melhor. Eu vou pegar 2 países aqui, um bem pobre, o Haiti, e um bem rico, o Canadá. O Haiti hoje tem 40% a 50% de água tratada e pouquinho mais de 0% de esgoto tratado. As pessoas lá vivem em média com 59 anos a expectativa de vida no Haiti. No Canadá, nós temos quase 100% de água tratada e quase 100% de esgoto tratado. A expectativa média de vida do Canadá é 84 anos. Essa diferença de 24 anos entre um país e outro não é biológica. Essa diferença não é porque num país tem mais preto, mais branco, mais mameluco, mais polaco, enfim, não é racial essa diferença. Essa diferença é porque o Canadá adotou políticas públicas que favorecessem e desenvolvessem o saneamento básico. E o Haiti não fez todas essas modificações necessárias na sua política pública. Então, eu quero finalizar aqui dizendo que o que este cidadão quer é que nós, em 2033, tenhamos sim a universalização do saneamento básico no nosso estado do Rio Grande do Sul. Isso sim vai fazer com que o nosso estado seja considerado um estado desenvolvido, um estado que olhe para o seu cidadão com respeito e dignidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a doutora vereadora Eleonora Broilo. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso secretário do Ilhas, nossa vereadora líder do governo, doutora Clarice Baú, a imprensa que aqui nos acompanha, a nossa vereadora que nos deixa para continuar com a sua ação, da qual eu vou falar logo em seguida, como diretora do Departamento de Saúde Animal, na qual ela está muito bem, e é sobre isso que eu vou falar logo em seguida. Parabenizando o vereador Sandro, então, pela sua cadeira efetiva agora, né? As pessoas que nos acompanham, o Adamate, e as pessoas que de casa nos acompanham também. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma menção ao vereador Pastor Davi.
eu já disse em outras oportunidades e vou dizer novamente o quanto eu admiro a ponderação deste vereador. Ele sabe quando ficar quieto, ele sabe quando falar, ele sabe quando se abster e sempre, sempre com muita inteligência, com muita sabedoria. Um dia eu quero ser como o senhor. Bem, feito essa pequena menção ao senhor, e isso não é, eu não sou assim, tá? Então o senhor realmente mereceu. Quem me conhece sabe que eu não sou de rasgar seda, eu não sou de baba-ovo, portanto, se eu estou elogiando o senhor, é porque o senhor realmente mereceu. Bem, eu falei que eu ia falar sobre o trabalho da nossa amiga Arlene, diretora do Departamento de Saúde Animal. É isso, né, Arlene? Não? É como, então? Diretora-geral da Secretaria da Saúde. Tá bom. Então, diretora, tá aí, diretora-geral da Secretaria da Saúde. Bem, mas eu recebi um relatório aqui, eu achei tão importante esse relatório que eu vou ler algumas coisas para vocês. Porque é gritante a diferença que houve, né? É gritante a diferença dos atendimentos anteriores, né? E nos atendimentos agora, até agosto. Portanto, faltam 4 ou 5 meses ainda para que esse ano seja encerrado. E vejam, senhores, a diferença. No ano de 2018, quanto a castrações? Foram realizadas 366 castrações. 2019, 369, 2020, 402 e até agosto, só até agosto, 531 castrações. Então, nós podemos ver que há um grande objetivo, há uma meta, né, em melhorar, com certeza, para os nossos amigos peludos. Denúncias averiguadas, em 2018, 85, 2019, 183, 2020, 200, e até agosto de 2021, 368. Foram denúncias, então, averiguadas por esse departamento, em que a Arlene está à frente. Adoções. Aí é que eu vi o quanto este trabalho tem sido efetuado com rigor, mas com amor também. 2018, 29 adoções. 2019, 10. 2020, 28. E agora, até agosto deste ano, 147 adoções conscientes. Não é a adoção em que simplesmente eu quero adotar. Eu pego o cachorro, pego o gato e ninguém sabe para quem foi doado esse animal, ninguém sabe o que foi feito dele, ninguém sabe nada sobre essa família que adotou. Não, são adoções conscientes. Então, eu vejo a diferença do que está acontecendo, o trabalho que vem sendo realizado. Os BOs realizados, 29 até agosto deste ano, e os recolhimentos, né? Em 2020, 60 recolhimentos e até agosto deste ano, 163. Bem, eu gostaria de parabenizá-la, diretora Arlene, pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo. E não é porque a senhora faz parte deste governo que eu estou
dizendo isso. É pelos números que eu estou vendo. Porque não há nada como comprovar com números, com estatísticas. Então, assim, eu sei que tem muita coisa para ser feito ainda, tem muita coisa para ser melhorada, mas eu tenho certeza que, com a ajuda, tudo vai para os seus lugares. Inclusive, senhores, no sábado foi realizado um show que o nosso prefeito fez, totalmente voltado para a causa animal. Foi doado tudo que foi recolhido, todo o valor dos ingressos, as rações, tudo foi doado para a causa animal. Então, eu acho que ações como essas têm que ser faladas aqui. Nós não podemos deixar de falar, porque as pessoas estão aqui sempre criticando e não se lembram, salvo o vereador Brunet, que esteve aqui e falou e agradeceu porque foi bem atendido. Há mais uma coisa que eu gostaria de falar. Sobre a prevenção de suicídios, que os senhores Zé Teodoro e João Machado dos Santos explanaram com tanta maestria, sobre o trabalho da CVV. Eu só gostaria de expor algumas coisas que eu vi nesses meus 30 anos de pediatria. Infelizmente, como o senhor João Machado dos Santos falou, nós temos também tentativas de suicídio em tenra idade. E aqui eu vou falar de 5, 6, 7, 8 anos. E aí, neste ponto, a criança, eu acho que o senhor concorda comigo, ela é muito diferente do adulto. Normalmente, os sinais que a criança emite não são iguais aos que o adulto emite. A criança não diz, eu vou me matar, eu vou me suicidar. A criança não diz isso. Normalmente, a criança não se expressa dessa maneira. A gente pode ver por atitudes, muitas vezes atitudes agressivas no colégio, atitudes agressivas em casa, e muitas vezes a causa disso tudo a gente não vai compreender muito bem. Não existe uma causa como, por exemplo, o adulto que sofreu uma decepção amorosa, que perdeu um ente querido. Muitas vezes não. Muitas vezes é um bullying que a criança está sofrendo. Muitas vezes é a negligência que essa criança está sofrendo e ela não fala, ela não diz nada. Quando a criança chega a tentar o suicídio, é muito tarde para só fazer uma psicoterapia. Normalmente, quando uma criança chega à tentativa de suicídio, ela precisa ser retirada daquele ambiente hostil, aquele ambiente que está doente, porque quem está doente é o ambiente que a cerca. Muitas vezes ela precisa ser internada, né? E imediatamente chamar uma equipe multidisciplinar, onde vai haver essas instituições, esses serviços como a CVV, onde vai haver um psiquiatra que vai acompanhar a criança e, na maior parte das vezes, nós vamos precisar também do tratamento medicamentoso. Então, a criança,
que chega a esse extremo, graças a Deus, na maior parte das vezes, não chega ao finalmente. Não chega. Mas a criança que chega a isso, nós precisamos ficar com os 4, não 2, 4, 10 olhos em cima dela, porque ela vai tentar de novo. Então, a gente precisa ajudar de todas as maneiras possíveis. Infelizmente, eu vi alguns casos nesses 30 anos, todos a gente ajudou, a gente conseguiu resolver. Na realidade, tu precisa, como eu disse, de uma equipe multidisciplinar, né? Mas, enfim, muitas vezes são questões, às vezes mais simples do que se pensa e às vezes muito mais complexas do que se imagina. Então, o mundo infantil, ele é muito diferente do mundo de adulto. E eu gostaria de chamar a atenção de todos, de todas as famílias, para que ficassem atentos aos seus filhos e procurassem serviços de ajuda como a CVV, né? Para que pudessem receber as próprias famílias essa ajuda tão necessária. Bem, vereadora Clarice, na sua fala, né, me chamou a atenção do que a senhora disse, mas eu queria lhe dizer uma coisa. O que muda, na realidade, na política, é que existe 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente. Existe o que é bom quando eu sou oposição. E existe o bom quando eu sou situação. Infelizmente, a política, esta política, está muito presente. E não venham me dizer que não. Porque eu mesma já sofri bastante com isso. Então, não venham me dizer que não existe, porque eu não acredito. Eu já acreditei em Coelhinho da Páscoa, não acredito mais. Então, assim, são 2 pesos, sim, e 2 medidas. Eu vou me lembrar, não é uma crítica, vereador Ilha, mas eu vou me lembrar agora de uma frase sua, no mandato passado, onde o senhor disse, quando nós, já vou encerrar, quando nós solicitamos que o vereador Sandro e o próprio presidente se lembram disso, quando nós solicitamos a oposição, que nós fizéssemos parte. Não estávamos pedindo para ser presidente nem nada de comissão nenhuma. Nós queríamos fazer parte, um de nós, das comissões importantes. E o senhor disse a seguinte frase: que nós podíamos fazer o que quisesse, que vocês passariam de patrola sobre nós. Falou assim. Mas então, assim, não, eu só quero dizer o seguinte, eu compreendo e eu só acho que existem 2 pesos e 2 medidas. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E assim encerramos o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.